nossa palavra de saudação e de boas-vindas a todos quantos aqui chegaram, palavra que nós estendemos também àqueles que nos ouvem, que nos acompanham através da Rádio Evangélica FM do Brasil e também através da internet. Nós também gostaríamos de dizer àqueles que estão chegando que o façam com reverência, pois estamos iniciando o nosso culto. Pediria a atenção dos irmãos para alguns rápidos avisos que faremos a partir desse instante. Destacamos a ausência no culto desta manhã, aliás, neste dia, do pastor Ney Ladeia, que encontra-se trabalhando lá na cidade de La Paz, na Bolívia, juntamente com o grupo da cruzada promovida pela Associação Evangélica Billy Graham. Deverá chegar ao Recife na próxima terça-feira. Devemos orar por esse grandioso trabalho evangelístico que está sendo realizado ali na Bolívia, especificamente na cidade de La Paz. Também anunciamos com muita alegria que Tiago César, filho de Suzana e neto dos irmãos Veloso e Emília, fez a sua colação de grau em Direito e por isso nós estamos felizes, estamos agradecendo a Deus pela vitória de Tiago. Também gostaríamos de registrar que, por ocasião do Dia Internacional da Mulher, foi homenageada pela Junta de Missões Mundiais a missionária Ana Maria Vanderlei. Ana Maria Vanderlei é sobrinha da nossa querida irmã Débora, Guimarães, e durante esta semana ela recebeu uma justa homenagem daquela casa. Devemos continuar orando pelo trabalho da nossa irmã missionária. Anunciamos também que nesta semana anunciamos o falecimento da senhora Lucimar Valença Correia de Araújo, a mãe do nosso querido irmão José Luiz Correia Júnior. Nós devemos orar pela família enlutada para que Deus conforte os corações de cada um dos nossos queridos irmãos, José Luiz, a sua esposa, as suas filhas, toda a família que encontra-se enlutada. Também registramos com muita alegria o nascimento de Arthur. Arthur é filho de Tassis e Soraya. Tassis, durante muito tempo, trabalhou aqui em nossa igreja, contribuiu aqui em nossa igreja, trabalhando no nosso serviço de som. O Arthur é neto dos nossos irmãos, queridos irmãos Jairo e Dalzilene. Nós nos alegramos, como igreja, muito por esta grande bênção na vida desta família, na vida desta igreja. Também lembramos aos irmãos que acontecerá no final do mês o nosso bazar missionário, alusivo a missões mundiais. Os irmãos poderão trazer os produtos, as suas doações para o bazar que acontecerá no final do mês. Aqueles irmãos que pretendem se inscrever junto aos cursos do Vivendo a Contar deverão procurar a nossa irmã Carla Vanessa no Ponto do Verbo, a fim de realizarem as suas inscrições. Gostaria também de solicitar alguns irmãos da nossa igreja, cujos nomes aqui eu vou relacionar, para realizarmos ao término deste culto uma breve reunião na antessala pastoral. Eu gostaria de contar com a presença do irmão Cícero, presidente do corpo diaconal, da irmã Neide, da irmã Glaucília. Eu gostaria, na realidade, de contar com todos os líderes, se possível, dos nossos departamentos e comissões da nossa igreja, para uma breve reunião aqui na antessala pastoral ao término deste culto. Todos os líderes de comissões, de departamentos da nossa igreja e também com a presença dos ministros da nossa querida igreja. Eu os aguardo na antessala pastoral ao término deste culto.
Também lembramos aos irmãos que na próxima quarta-feira, dia 13, a MCA estará celebrando o Dia da Esposa do Pastor e o Dia Internacional da Mulher. Portanto, as mulheres da nossa igreja estão sendo convidadas para este evento na próxima quarta-feira. Também há um aviso aqui com relação a uma reunião do 11º Congresso da Família. O pastor Apolônio Cavalcante, a professora Cássia Cavalcante, convoca toda a equipe envolvida nesse projeto para uma reunião hoje, após o culto noturno. Os irmãos participantes desta comissão deverão estar presentes a esta reunião. Como já falamos aqui 2 vezes sobre o Dia Internacional da Mulher, eu gostaria de falar pela 3ª vez. Hoje, a partir das 15 horas, haverá uma programação muito especial dedicada às mulheres. Infelizmente, essa programação está limitada a um determinado número de participantes. E todos os convites já foram vendidos para este evento. Eu gostaria de dizer aos homens, alguns homens ficaram um tanto tristes por não poderem participar deste momento. Mas eu quero dizer aos irmãos que não se preocupem e que os irmãos poderão estar aqui também no culto da noite. À noite o culto será para os homens e para as mulheres da nossa igreja. Portanto, estejamos todos aqui no culto noturno, mas na programação alusiva ao Dia Internacional da Mulher, haverá uma programação especial, com homenagens, com palestras, com desfiles, só para fazer inveja aqui aos homens, com desfiles, chá e momentos de louvor e reflexão. Então, essa programação, ela é unicamente destinada às mulheres que compraram os seus convites. Se porventura alguém comprou o convite e não vai poder estar aqui na igreja para essa programação, por gentileza, procure a irmã Alice e fale da sua impossibilidade, e a igreja, se a irmã logicamente não quiser doar o convite para a igreja vai comprar pelo mesmo preço que a irmã pagou pelo convite, para que outras mulheres tenham a oportunidade de vir. Homem está proibido até de fotografar, pode vir trazer a esposa, deixar aqui na porta, né, e depois voltar para casa. Eu também fiquei muito triste com isso, mas eu entendo a situação. Também gostaria de falar sobre o acampamento da nossa juventude, os jovens que ainda não fizeram as suas inscrições para o acampamento, que ocorrerá no período da Semana Santa, deverão fazê-lo o quanto antes. Procurar as pessoas responsáveis pela inscrição do acampamento, né? Há um aviso, um destaque muito interessante aqui no nosso boletim sobre o acampamento, e os irmãos deverão procurar as pessoas responsáveis a fim de fazerem as suas inscrições para este acampamento. Nesta manhã nós estamos recebendo com muita alegria o pastor Marcelo. Pastor Marcelo é por demais conhecido aqui em nossa igreja. Pastor Marcelo Pedro vem se recuperando com a ajuda de Deus, com a força das orações dos irmãos, de uma grave doença, e graças a Deus ele tem conseguido aos poucos se libertar dessa doença, e para a honra e glória do nosso Deus estará hoje aqui pela manhã nos trazendo a mensagem para os nossos corações e contando um pouquinho da sua experiência na última viagem que fez ali ao extremo norte da Amazônia, mais precisamente na localidade conhecida como Cabeça do Cachorro, onde ali realiza um trabalho missionário de grande importância para o reino de Deus. Devemos, portanto, orar pela vida do nosso pastor, pela vida da sua esposa, a dona Ruth, e pela vida dos seus familiares. Também estamos recebendo, nesta manhã, a visita de Leôncio Amorim.
da Igreja Batista do Farol. Gostaria de solicitar que Leôncio ficasse de pé, para que a igreja pudesse revê-lo. Acho que ainda não chegou aqui no templo. Mas há com certeza outras pessoas que nos alegram com a sua presença, com a sua visita nesta manhã de domingo aqui em nossa igreja. Por isso nós pedimos que, por gentileza, todos os visitantes se colocassem de pé nesse instante para que pudéssemos conhecê-los, para que pudéssemos abraçá-lo, para que pudéssemos desejar-lhes as boas-vindas. Todos os visitantes se coloquem de pé. Vocês estarão recebendo nesse momento um presente da nossa igreja, um cartão como lembrança dos momentos aqui vividos, e há uma parte destacável nesse cartão, o qual nós pedimos que, por gentileza, os irmãos preencham e nos entreguem à porta ao término deste culto. O desejo dos nossos corações é que Deus os abençoe, que Deus abençoe a todos nós através de todos os momentos deste culto hoje pela manhã. Nesse instante nós ouviremos o interlúdio, estaremos em oração. Peço que, por gentileza, os irmãos desliguem os celulares e, a partir desse instante, estaremos reverentemente nos colocando diante do Senhor nosso Deus para cultuá-lo. Uno de cor verde, o alarme está ligado. A placa é PX 1369. Peço que a congregação se coloque de pé. O introito bíblico em Salmo 66, versículo 1, versículo 4a. Leamos. Louvai a Deus com brados de júbilo todas as terras, toda a terra te adorará
e te cantará louvores. Amém. Sempre o Cordeiro, número 80 do Inário para o culto cristão. Nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença, para Te adorar, para Te cantar, para Te prestar este culto que só Tu podes receber. Cultua, nosso Deus, com Teu povo, que a Tua bênção permaneça sobre cada um de nós. Também já Te agradecemos pela Tua palavra, que o pastor vai trazer daqui a pouco, para alimentar os nossos corações. Continua nos abençoando, fica conosco, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Eu preciso
Nesses momentos de oração, quero informar que o veículo procedente de Arco Verde, placa KMA 5473, está com as luzes acesas. Agora eu convido o nosso irmão Wagner Andrade e a irmã Leila para que receba os aniversariantes desta semana. E os aniversariantes já podem vir aqui à frente, receberão um abraço da nossa igreja, um cartão. Dentre os aniversariantes dessa semana, destaco 2. Estão a irmã Lenira Luna, ela hoje aniversaria. E aí os irmãos podem conversar com ela, perguntar a idade dela, certo? E na sexta-feira é o aniversário do nosso pastor. Mais um motivo para orarmos por ele, né? Vamos orar por ele, pela permanência dele lá em La Paz, nesse período que está participando da cruzada evangelística, pelo retorno dele e agora pelo aniversário dele, que será na sexta-feira. Agradecemos a Deus também, juntamente com a família, pela vitória que Tiago César, o filho da irmã Suzana e neto do irmão Veloso e irmã Emília, por ter colado o grau no curso de Direito. Ele pede orações também em seu favor, porque estará viajando para a Irlanda, onde ficará um período estudando. Devemos orar pelas famílias enlutadas, como foi falado no início do culto. Devemos orar pela família do irmão Luiz Júnior, pelo falecimento da sua mãe na quinta-feira, e na sexta foi sepultada. Devemos orar por esta família. Continuar orando pela irmã Eliana Taide, perdeu sua mãe no final de semana, no último domingo, pela família também de Kelita, Kelsen, Keline, Anali, pelo falecimento da tia Clarice. Vamos orar ainda por essas famílias. Pelos enfermos, a irmã Janete Menezes, Rosalie Amorim, a irmã Ruth Cavalcante, a esposa do pastor Marcelo, ela está enferma, devemos orar por ela, interceder em seu favor. Pela recuperação de Vinícius, uma criança que foi submetida a uma cirurgia na cabeça, devemos orar por ele. Por Luísa, a avó de Alexandre Santos, ela tem 94 anos, ela está internada, devemos orar pela sua saúde. Pela recuperação também da irmã Daniela Ribeiro, foi submetida a uma cirurgia na segunda-feira passada, devemos orar pela sua recuperação. Pela saúde também do irmão Apolônio Ataíde, está ainda com alguns exames para ser feito. E lembrando do nosso Congresso da Família, o congresso que acontecerá na quinta, de quinta até domingo, é Congresso da Família, o Congresso das Famílias da Igreja Batista da Capunga. Então você, que é família da Igreja Batista da Capunga, faça a sua inscrição, ore por esse congresso e participe, quinta, sexta, sábado e domingo. Outras famílias poderão fazer suas inscrições também, mas você que é família da Igreja Batista da Capunga, este é o seu congresso, faça a sua inscrição. Devemos orar também por missões mundiais, a obra do Senhor e eu, a obra do Senhor e você. Qual a sua participação no reino de Deus junto a missões mundiais? Junto àquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Ore, coloque-se diante de Deus, intercedendo pelas pessoas que não conhecem a Cristo e por você, para você fazer a diferença. Devemos orar também pelo o acampamento dos jovens, que acontecerá no final do mês de março, para que os jovens sejam despertados para o reino dele. Oremos. Senhor, nós somos gratos a Ti pela vida dos aniversariantes desta semana. Que Tu estejas, ó Pai, derramando sobre eles a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua direção. Que eles testemunhem do Teu amor e da Tua salvação àqueles que não Te conhecem. Testemunhe também para aqueles que Te conhecem, que eles possam ser exemplo de vida no Teu reino.
Nós colocamos diante de Ti as famílias enfermas, pedindo ao Pai conforto, consolo para cada uma delas, que elas possam experimentar a Tua presença presente nesse momento de separação do ente querido, que eles sintam Teus cuidados bem mais próximos. Pelos enfermos, nós Te rogamos recuperação para a sua saúde, rogamos conforto também para as suas famílias e orientação para os médicos nos procedimentos, que a saúde sejam restauradas, que eles testemunhem também do Teu amor, do Teu cuidado. Nós colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, a vida do nosso pastor, que Tu estejas com ele nessa cruzada evangelística, Tu estejas abençoando a cada participante, aqueles que irão conhecer a Ti como Senhor e Salvador, aqueles que estão testemunhando, falando da Tua salvação. Tu traga ao Senhor, sob a Tua proteção, aqui a sua família capunguense. Estejas abençoando a sua vida pela mais um aniversário. Nós pedimos ao Pai que cada família seja despertada para participar do congresso da família da nossa igreja. Estejamos prontos a fazer as nossas inscrições, a estar aqui ouvindo a Tua palavra, porque nós sabemos que há esperança para as famílias. Abençoa, ó Pai, cada participante também do acampamento dos jovens, que eles sejam despertados para o Teu reino, para a Tua obra, que haja crescimento, que Tu abençoe, Senhor, ao pastor Fabiano, que será preletor deste acampamento, esteja dirigindo, mostrando o que Tu queres para os nossos jovens. Abençoa-nos como igreja e fala aos nossos corações no decorrer deste culto. Em nome de Jesus. Amém. Mês de março, mês de missões mundiais. Tivemos ao início do culto uma homenagem que foi feita à missionária Ana Vanderlei, sobrinha da irmã Débora, pelo Grupo Missões Mundiais, pela passagem do Dia Internacional da Mulher. E no nosso boletim temos aí o momento de missões, que temos o tema e a divisa. Eu convido a todos para que façamos a leitura do tema, em seguida a divisa, lembrando das orações por missões mundiais, pelos missionários, por nós, a nossa parte em missões. Leiamos o tema: testemunhe às nações pelo poder do Espírito Santo. A divisa: até os confins da terra. Atos 1, versículo 8, parte B. Convidamos os diáconos a nos apoiarem neste serviço. Nós, como Igreja Batista da Capunga, nós nos sentimos honrados pelo privilégio de cooperar com a evangelização do mundo através dos nossos dízimos e ofertas. Queremos também lembrar os nossos queridos visitantes que, se quiserem fazer uma oferta, façam com alegria, porque a palavra de Deus diz que Ele fica feliz quando os seus filhos ofertam e dizimam com alegria. No Salmo 116, os versículos de 12 a 14, nós lemos desta forma a palavra de Deus: e agora, como pagar ao Senhor por todas as coisas boas que fez por mim? Farei a Ele uma oferta, agradecendo pela salvação, e louvarei o seu nome. Diante de todo o povo, cumprirei as promessas que fiz ao Senhor.
e de pregar a todas as nações. E de pregar em nome do Senhor Jesus, erguei os olhos para ver, é tempo de ceifar e de confiar, que Deus sempre cumpre o que nos diz, em toda circunstância. Força nos dá para que o mundo creia e negar a Cristo. Só Ele há perdão, só Ele há poder para que o mundo creia em Deus. E de pregar em nome do Senhor Jesus, secai os olhos, consolar, que o mundo triste está, e de restaurar o homem aflito e sofredor, seu fardo Deus aliviará, sua graça para que o mundo No Salmo 119, primeiro e segundo versículo, Deus fala através da sua palavra as seguintes: felizes são aqueles que fazem da lei do Senhor o seu caminho e andam por ela sem se desviar. Felizes aqueles que se esforçam para obedecer de todo o coração à vontade revelada de Deus. Convidamos a diaconisa Cássia Gislene Andrade para colocar diante do Senhor os dízimos e ofertas entregues pelos irmãos. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento no culto, onde estamos levantando as ofertas para o Teu reino aqui na terra. Abençoa-nos neste culto, dá-nos sempre as Tuas bênçãos. Por Jesus nós te pedimos. Amém. Amém.
A congregação se coloca em pé mais uma vez. Leitura bíblica responsiva em Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 18, Lucas, capítulo 10, versículo 2. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E estes sinais acompanharão ao que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Movemos a Deus com o hino de número 541 do Inário para Culto Cristão, as boas novas anunciai. Proclamado nosso Deus amor.
Nesta manhã estará com a missão de nos trazer a palavra para os nossos corações, a palavra de Deus, o pastor Marcelo Pedro. O pastor Marcelo Pedro, ele é pastor da missão Novas Tribos do Brasil. E ele é tão próximo a esta igreja, tão querido por esta igreja, que eu, na dúvida, eu perguntei: pastor, o senhor já é membro aqui da Capunga? Eu achava até que ele já fosse membro aqui da nossa igreja. E ele me deu uma resposta que me deixou um pouco mais feliz. Ele disse: ainda não. Ele é membro da Igreja Batista Central em Paulo Afonso, na Bahia, e eu tenho certeza que Deus há de nos abençoar nesta manhã através do seu servo, o pastor Marcelo Pedro. Irmãos queridos, bom dia. Sou tão grato a Deus por esta bênção que me foi concedida nesta manhã, de compartilhar, de tentar compartilhar com vocês a palavra de Deus, um desafio da palavra de Deus aos nossos corações. E o irmão Wagner mencionou agora há pouco que nós estivemos numa viagem. Bem, eu sou missionário, aqueles que ainda não conhecem, não me conhecem, sou missionário, temos servido ao Senhor durante muitos anos, ali no extremo norte do Amazonas, numa das etnias que tem ali, chamada Coripaco. E, bem recentemente, Deus nos concedeu assim uma alegria enorme, maravilhosa. Nós pudemos retornar ali para visitar aqueles irmãos que estão ali no Vale do Rio Içana. E os irmãos não imaginam a minha alegria e a alegria do povo nesse reencontro, porque depois de muitos anos ali, nós tivemos que sair por uma circunstância que não nos permitiu ficar por conta de uma doença. E retornando lá, revendo aqueles irmãos, foi uma grande alegria. E eles ouviram, eu mencionei a respeito desta igreja, que vocês oram por eles, que vocês ouviram a respeito da história deles. E foi curioso, porque naqueles dias, alguns vieram para mim e disseram: pastor, eu quero que você leve um abraço, mas eles falaram assim, um abraço de tamanduá, para aqueles irmãos da Capunga. Dê um abraço de tamanduá neles. Agora, abraço de tamanduá, eu não sei, porque o tamanduá, quando ele abraça, ele não larga mais, né? Então, mas isso para expressar o carinho, a alegria que eles têm quando ouviram, que eles manifestaram quando ouviram a respeito desta igreja dos irmãos. E um fato curioso que aconteceu naquele tempo, naqueles dias, nós estávamos ali no meio de toda aquele gente, aquele povo ali na aldeia, e uma senhora foi e conseguiu encostar ali perto de mim, me pegou assim pelo braço, e eu não a conheci, mas ela disse: pastor, ela falou assim, Opi Miami no Kitinda Coiji Nuia. E essa expressão quer dizer, olha, o meu pai, ele já foi para encontrar com o Senhor. E como eu não me lembrava dela, eu perguntei quem era o pai dela, e ela mencionou, o fato de mencionar este assunto para os irmãos é que eu também falei a respeito deste velho índio aos irmãos há tempo atrás. O nome dele é Aprígio, e ele foi aquele índio que mandou aquela mensagem para os irmãos. Não sei se vocês lembram, lá no Rio Içana, ele chegou lá na minha casa, ele disse, conversando com ele, e ele disse para mim assim, que ele estava velho, que logo que ele ia morrer, mas ele disse assim para mim, mas eu quero que você saiba e diga para todo o seu povo, que eu já coloquei o meu coração em cima de Jesus, e que
estou doente, vou morrer logo, mas eu estou aqui somente esperando esse dia, quando Jesus Cristo vem para me levar para morar com Ele lá no céu. E agora, nessa visita que fizemos recentemente, a filha dele disse: pastor, ele foi. E foi uma grande festa, uma alegria. E ouvindo aquilo dos lábios dela, meu coração se encheu de gratidão a Deus. Eu sei, irmãos, que lá no céu, eu estou seguro disso, haverá representantes da etnia Coripaco adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Nós já tivemos assim o privilégio, a oportunidade de dar um relatório para a igreja sobre aquela viagem. Nós não vamos mencionar mais detalhes sobre isso, mas só dizer para os irmãos que aquela igreja ali, no coração das selvas, no meio da selva, há uma igreja, e eles estão cultuando, adorando e servindo ao Senhor Jesus. Hoje pela manhã, vamos abrir a palavra de Deus no livro de 2 Reis. Convido os irmãos, por favor, a ficarem em pé. E vamos fazer essa leitura. Segundo livro dos Reis, no capítulo 7. E nós leremos a partir do verso 3. Segundo Reis, capítulo 7, verso 3 em diante. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: por que estaremos nós aqui sentados até a morte, até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos e ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram algumas coisas e a esconderam. Versículo 9, esse versículo pela qual chama a atenção dos irmãos nesta manhã. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpado. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Podeis assentar, amados irmãos. Aqui era uma época de guerra. Samaria, a capital de Israel, estava cercada por Ben-Hadad, rei da Síria, já há algum tempo. A situação dentro da cidade, dentro dos muros ali da cidade, era uma situação terrível, aflitiva. O desespero por causa daquele cerco era tão grande
os irmãos terem uma ideia, deixe-me ler capítulo 6, versículo 26, que nos dá uma ideia do que estava acontecendo ali naquele lugar. A partir do versículo 25, houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, rei meu senhor. Então, ele lhe disse: se o senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Meus irmãos, cidade cercada, e o desespero era tão grande que havia cenas de canibalismo naquele lugar. Enquanto a cidade estava acuada, cercada, prestes a morrer de fome, do lado de fora, entre os muros da cidade e aquele exército sitiante, estavam 4 leprosos, 4 homens. Eram pessoas marginalizadas, eram leprosos, e cerimonialmente eram considerados impuros, e por força da lei, tinham que morar fora da cidade. Muito bem. O dilema desses 4 homens era o seguinte: bem, se ficarmos aqui, nós morreremos. Se entrarmos na cidade, nós também morreremos. E se formos para o arraial do inimigo, para o acampamento dos sírios, nós morreremos. Então, tanto faz. Aqui nós já estamos cansados de ficar. Lá na cidade, nós já sabemos o que tem lá, não é coisa boa. Não vamos para lá. E lá se formos para o arraial dos sírios, também morreremos. Então, tanto faz. E daí eles decidiram levantar-se e irem lá para o acampamento. Mas ao chegarem lá, foram tomados de surpresa, porque Deus, na noite anterior, Deus colocou Deus agiu poderosamente, colocou aquele exército que estava cercando a cidade para fugirem. Aqueles que estavam ali, aquele exército, ouviam um barulho como de um grande e poderoso exército vindo contra eles, marchando em direção a eles. Daí eles fugiram desabaladamente, deixando tudo para trás. E aqueles 4 leprosos entraram no arraial vazio, comeram, beberam, se esbaldaram, entraram numa tenda, pegaram prata, ouro, vestes, entraram em outra tenda, fizeram a mesma coisa. De repente, aqueles homens tiveram um estalo de consciência. Eles disseram: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos, pois, agora e anunciemos a casa do rei. Dia de boas novas. Por quê?
porque esses homens sabiam o que Deus tinha feito. O povo da cidade não. Eles estavam provando do grande livramento de Deus. Eles estavam desfrutando dos benefícios do poder de Deus manifestado ali. E eles tiveram uma consciência, irmãos, de que era algo terrível. Ficar quieto, ficar calado, desfrutar de toda essa abundância, essa fartura, enquanto lá fora, lá dentro da cidade, dentro dos muros da cidade, havia gente morrendo na miséria, sem saber o que Deus tinha feito. Nesta manhã, hoje de manhã, eu gostaria de compartilhar com vocês, de chamar a sua atenção para 3 frases que encontramos, que se destacam aqui no versículo 9 desse texto que nós lemos. Primeira frase: este dia é dia de boas novas. Segunda frase: se nós nos calamos, não fazemos bem. Terceira frase: vamos, pois, agora, e anunciemos o que Deus fez. Então vamos começar com a primeira declaração. Esse dia é dia de boas novas. Sim, irmãos, é verdade. Dentro daquela situação que nós vimos aqui, situação de desespero, de miséria que estava vivendo aquela nação de Israel, aqueles 4 leprosos, eles tinham uma boa notícia para contar. Que boa notícia é esta que eles tinham para contar? A notícia que o inimigo já foi vencido. Não há mais necessidade de se ficar acuado em desespero. A libertação já foi trazida. Não há mais necessidade de angústia, de sofrimento, porque agora eles tinham suprimentos, comida em abundância. Boas novas. Meus irmãos, esse contexto que nós estamos vendo aqui nesta manhã se parece muito com o contexto do mundo onde vivemos. Nós vivemos no meio de pessoas que estão acuadas, cercadas por uma profunda falta de sentido para a vida, por uma profunda miséria espiritual, por uma profunda decadência moral. E essas pessoas, por não terem um ideal, uma esperança, um conteúdo, algo em que possa se agarrar, se apegar, encontrar paz de espírito, encontrar confiança, segurança, muitas vezes afundam-se em vícios, violências, imoralidades, pornografias e muitas outras esquisitices. Aqui em Samaria, eles estavam comendo coisas imundas. As mulheres cozinharam e comeram seus próprios filhos. Você pode imaginar isso? Meus irmãos, quando as pessoas se encontram nessa situação de profunda miséria, cercadas, sem saída, elas comem o que se consegue achar. No vazio, na fome espiritual, com os corações sedentos, famintos, em desespero, as pessoas se alimentam de qualquer coisa. Mesmo lixo, seja lixo da idolatria, lixo do orientalismo, lixo do demonismo, das deturpações bíblicas. Por causa desse vazio interior, as pessoas começam a viver em função de coisas, de matéria,
vivendo em função, muitas vezes, de um tipo de religião pragmática, que promete torná-las ricas da noite para o dia. Ou então, muitas vezes, permite que essas pessoas vivam do jeito que elas querem. Então, as pessoas querem saúde, querem bênção, querem riquezas, querem facilidade de vida, mas não querem se engajar num projeto com Deus. Então, essas pessoas têm fome. Hoje é dia de boas novas. Meus irmãos, nós já conhecemos o Evangelho, nós já conhecemos a mensagem de Deus em Cristo Jesus. Essa falta de sentido para a vida já foi preenchida dentro do nosso coração. O Evangelho, a palavra de Deus, já abriu um novo horizonte para nós. Para nós. Nós sabemos disso. Nós sabemos que somente o Evangelho, a mensagem do Evangelho, é resposta de Deus para todas as mazelas humanas. E a semelhança desses homens aqui, nós já encontramos o livramento, nós já encontramos o alimento para a nossa alma, nós já encontramos as vestes de Cristo que nos cobrem as nossas vergonhas, as riquezas das promessas, das insondáveis promessas de Deus em Cristo Jesus. Nós já encontramos essas riquezas. Mas muitos de nós nos calamos. Este dia é dia de boas novas. Quem encontrou o pão da vida, quem teve a sua alma saciada em Cristo Jesus, quem encontrou o sentido para a vida em Cristo Jesus, nunca deveria se calar e guardar essa mensagem para si próprio, para si mesmo. Hoje é dia de boas novas. A segunda frase, na qual chamo a sua atenção, é esta: se nós nos calamos, não fazemos bem. Se eles se calassem, a cidade continuaria com fome. Se aqueles leprosos ficassem quietos, a cidade permaneceria literalmente morrendo de fome. E do lado de fora dos muros, grande abundância. A cidade continuaria com medo, cercada, com medo de um inimigo que já fora vencido. A cidade continuaria acuada sem saber que Deus já tinha lhe dado a vitória. Alguém só precisava anunciar isto, contar isto. Deus já havia livrado a cidade. Só que eles não sabiam. Meus irmãos, quantos de nós não nos damos conta desta realidade, que Deus já fez uma grande obra, uma obra extraordinária, e Ele simplesmente quer que proclamemos, que anunciemos o que Ele já fez. Um dos hinos que me toca muito no meu coração é o hino 447 do Cantor Cristão. E, infelizmente, quando da compilação do HCC, esse hino não foi colocado ali. Mas a letra deste hino diz assim: não se importa você se alguns dos amigos morrerem sem conhecimento de Cristo. E o estribilho diz assim: não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo, tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Palavras duras, e que serão muito agravante contra nós, se no dia do juízo, amigo nosso, parente nosso,
vizinho nosso, abrir a sua boca e dizer: olha, eu os vi, mas nunca me falaram de Cristo. Eu os vi cantar, eu os vi passando com Bíblia na mão, eu os vi passando na minha calçada, mas nunca, nenhum deles, me falou da graça de Cristo. Irmãos, se nós nos calamos, não fazemos bem. Esses leprosos eram pessoas rejeitadas pela comunidade onde eles viviam. Tanto que eles não podiam nem sequer morar dentro da cidade. Não tinha nenhum valor aos olhos da sociedade daquele tempo. Mas eles tinham uma importante mensagem para comunicar, para contar. Esta é também a nossa responsabilidade. Talvez, se você anunciar, quem sabe, talvez nos rejeitem. Talvez não queiram ouvir. Até talvez nos ridicularize. Mas nós não estamos buscando aplausos, reconhecimento de homens. Nós temos uma mensagem, nós precisamos apenas ter essa consciência de que temos uma mensagem para entregar. E precisamos fazê-lo. Nossos aplausos, reconhecimento, valor, vem de Deus, do Senhor. Podem desprezar a igreja, mas o mundo precisa saber que o seu destino depende da mensagem que a igreja tem para proclamar. E se a igreja se calar, ninguém tem mais nada a dizer. Se a igreja não contar o que Deus fez, ninguém tem o que contar. A igreja, e meus irmãos, tem a mensagem mais preciosa que o mundo precisa ouvir. Que Deus em Cristo perdoa os pecados de todos os que creem. Que Deus em Cristo aceita o pecador arrependido. Que o Senhor Jesus restaura, transforma vidas arruinadas, destruídas pelo pecado, que Cristo morreu naquela cruz por causa dos nossos pecados, para nos reconciliar com Deus. E se a igreja se calar, o mundo estará perdido. Se estes homens aqui se calassem, a cidade morreria na sua desgraça, sem saber que já havia livramento do lado de fora. Meus irmãos, quantas pessoas convivem conosco, mas ainda não ouviram uma palavra sequer das boas novas do Evangelho. Sabemos falar sobre tudo. Sabemos falar sobre futebol, sabemos falar sobre política, sabemos falar sobre economia, até sobre os rumos que esse país, nosso Brasil, precisa tomar. Sabemos falar até sobre novelas. Mas nos intimidamos para falar da pessoa mais preciosa da face deste universo, o Senhor Jesus Cristo. Se nos calamos, não fazemos bem. Reclamo a sua atenção para a terceira frase aqui do texto, versículo 9, que diz assim: vamos, pois, agora, e anunciemos o que Deus fez. E eles foram, e o versículo 10 do texto que nós temos aqui, diz que eles bradaram aos porteiros da cidade. Foram lá e gritaram, não sussurraram, bradaram. Eram leprosos, eram desprezados, eram marginalizados, rejeitados,
mas não levaram isso em conta. Não se preocuparam se seriam aplaudidos ou vaiados, bem recepcionados ou apupados. Eles tinham uma mensagem para anunciar. Foram e bradaram diante dos muros, dos portões daquela cidade. Quando o rei ouviu a notícia, ele teve a seguinte reação, versículo 12. Eu vou ler. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: agora eu vos direi o que os sírios nos fizeram. Bem sabe eles que estamos esfaimados. Essa palavra esfaimados é cheios de fome, né? Cheios de fome. Por isso eles saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Ou seja, o rei não acreditou. Pensou que era um truque. Pensou que era uma manobra para enganá-los. Ele não acreditou. Olha, pode acontecer que demos o nosso testemunho e as pessoas duvidem. Pode até ser que elas riam de nós, façam chacota de você, mas a nossa responsabilidade é anunciar o que Cristo fez em nossa vida. Quem é Cristo? O que estamos proclamando é a verdade de Deus. Não são crendices, não são conceitos, não é truque, mas são fatos. É a poderosa obra de Deus em favor do pecador desesperançado. Nossa responsabilidade, irmãos, é proclamar, anunciar. Nós estamos aqui nesta manhã sentados neste lugar porque alguém um dia se importou conosco, se importou em compartilhar as boas novas do Evangelho conosco. Nós somos o resultado do esforço missionário de homens e mulheres que vieram de além-mar para nos trazer a mensagem, a palavra de Deus. Hoje, nós temos esta nossa fé que cantamos, nós temos esse lugar confortável, agradável, que nos reunimos para adorar ao Senhor. Nós temos essa alegria em nosso coração de saber que Deus cuida de nós, que é o nosso Deus. Mas quantos de nós não nos damos conta da realidade do mundo à nossa volta? Pessoas que estão afundadas em idolatria, gente que adora vaca, gente que está adorando rato, insetos, jacaré, pessoas que quando o marido morre, a esposa tem que ir junto e é queimada viva, junto com o esposo. Pessoas que quando nascem gêmeos, o segundo tem que morrer, porque naquela cultura, naquele costume tribal, uma mulher só pode gerar um filho de cada vez, e o segundo, se tiver um segundo, é dos espíritos, dos demônios, então eles matam. Gente, eu não estou inventando isso. Eu tenho visto essa realidade nas tribos do Brasil, onde eu tenho ido. Essa realidade terrível. E foi por causa desta mensagem, que Deus me impulsionou a ir lá, a penetrar na selva amazônica, no vale do rio Içana, a ir à região da cabeça do cachorro, para anunciar e proclamar Cristo Jesus, aqueles que habitam ali, que estão ali.
E esta mensagem, meus irmãos, é que me tem impulsionado a ser obediente e continuar fiel a esta causa que abracei. Quando você penetra, quando você vai a um povo, numa cultura fortemente afetada pelo pecado, pela desgraça do pecado, e vê a atuação de Deus na vida daquele povo, você fica maravilhado. Levanta as mãos para Deus, glorifica o nome de Jesus. Porque nomes como Aprígio, como Param, Soilo, Clarindo, estes nomes e tantos outros nomes também, que estavam esquecidos no coração da selva amazônica, agora estão gravados para sempre no livro da vida do Cordeiro. Irmãos, se nós vibramos com conversões que acontecem aqui, imagine eu. Depois de tanto esforço, tantos anos de renúncia, dedicação, tantas noites insones, tantas viagens cheias de perigo e riscos. E agora, ver o indígena colocando a sua confiança na pessoa de Jesus Cristo, sendo transformado pelo poder deste evangelho maravilhoso. Isso é um milagre, gente. Não tem palavras, imagine isso. Um camarada que vive no meio da selva, longe de tudo e de todos, que tem uma cultura da idade da pedra, que tem uma religião animista, ou seja, adoram e servem os espíritos, que, aliás, cujo caráter é totalmente oposto ao caráter do nosso grande Deus, nosso Deus, porque esses espíritos, eles são irados, eles são vingativos, violentos, indiferentes, apáticos, não se preocupa com ninguém, precisam ser apaziguados, controlados, para não destruir as pessoas. E muitas vezes podem também ser incitados para destruir pessoas. E basicamente, meus irmãos, foi isto que eu vi todos os dias, durante os anos que eu morei lá, naquela aldeia. Uma religião animista, que opera embaixo de pavor, de medo, de terror. E de repente, você encontra alguém lá na selva, mal cheiroso, rude, promíscuo, arrogante, assassino, mentiroso, e que não sabe, não conhece o que é perdão. E porque muitos de nós não daríamos nada por esta pessoa, este homem ouve, entende e aceita a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E crer nele. Ele não é um Yaranai. Yaranai é branco. Mas é um homem das selvas que se volta para Cristo. Foi preciso mergulhar, meus irmãos, de corpo e alma, dentro de uma cultura e numa língua completamente diferente, a fim de anunciar as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Oh, meus irmãos, que privilégio muito grande, poder testemunhar e ver este mesmo poder
que um dia transformou a minha vida e a sua vida, agora transformando a vida daquela gente ali no meio da selva. O nosso Deus é o Deus Salvador, que salva todos aqueles que vêm a Ele, atraídos por sua graça maravilhosa. E Deus deu uma missão para a igreja, para nós. A igreja é o instrumento de Deus para proclamar Cristo Jesus ao mundo. Ao mundo. Aliás, esta é a razão pela qual nós estamos aqui, nesse lugar. Nós fomos salvos com um propósito, para dizer a este mundo perdido e desorientado que o caminho é Jesus, que a vida em Jesus, a paz está em Jesus, perdão em Jesus, a salvação em Jesus. Se você se calar, eles vão perecer. E você terá sido contado como culpado. Vamos testemunhar às nações, proclamar a Cristo. Necessariamente, você não precisa atravessar os oceanos, nem ir para a selva amazônica. Qualquer pessoa, podemos falar o Evangelho. Se você encontrar um advogado, aqui, em qualquer lugar, você pode dizer: meu amigo, há um verdadeiro conselheiro e advogado junto ao Pai, Jesus Cristo e justo, o justo. Para o agricultor, podemos dizer: olha, Jesus é o Senhor da seara. Para o arquiteto, Jesus é a brilhante estrela. Jesus, aliás, é a principal pedra angular. Para o astrônomo, ele é a brilhante estrela da manhã. Podemos anunciar para o banqueiro: Jesus Cristo é o tesouro escondido. Para o biólogo, ele é a fonte da vida. Para o botânico, ele é a rosa de Saron. Para o bombeiro, ele é a água da vida. Para o cantor, ele é o único digno de louvor. Para o carpinteiro, ele é a porta. Para o construtor, ele é a fundação firme e segura. Para o crente, Jesus é o consolador. Para o doutor, ele é o grande médico que cura, que restaura. Para o educador, Jesus é o mestre incomparável. Para o eletricista, ele é a luz do mundo. Para o engenheiro, ele é o novo e vivo caminho. Para o escritor, ele é o caráter ideal. Para o escultor, ele é a pedra viva. Para o estudante, ele é a verdade encarnada. Para o farmacêutico, Jesus é o bálsamo de Gileade. Para o filântropo, ele é o dom incomparável. Para o filósofo, ele é a sabedoria. Para o florista, ele é o lírio do vale. Para o fotógrafo, ele é o retrato, a imagem visível do Deus invisível. Irmãos, podemos anunciar. Para o geólogo, ele é a rocha eterna. Para o horticultor, ele é a videira verdadeira. Para o joalheiro, ele é a pérola de grande preço. Para o jornaleiro, ele é as boas novas de grande gozo. Para o jurado, ele é a fiel testemunha. Para o jurista, ele é o reto juiz. Para o militar, ele é o divino capitão. Para o missionário, ele é a mensagem a ser proclamada. Para o músico, ele é a verdadeira harmonia. Para o operário, ele é o doador do descanso. Jesus é a razão da vida. Nós podemos anunciar para o padeiro que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida. Para o pastor, ele é o Cordeiro de Deus. Para o pecador, ele é o Salvador. Para o pecuarista, ele é o bom pastor. Para o pesquisador, ele é a resposta. Para o servo, ele é o bom Senhor. Para o pregador, ele é a palavra. Para o teólogo, ele é o autor e consumador da fé. Para o viajante, Jesus é o caminho que leva ao céu. Irmãos, Cristo Jesus é a gloriosa mensagem que precisa ser proclamada, a mensagem da cruz.
é loucura para os que se perdem, mas para os que creem, é o poder de Deus e sabedoria de Deus para a salvação de toda raça, povo, tribo, língua e nação. Vamos, pois, agora e anunciemos Cristo Jesus. Eu quero concluir minha palavra nesta manhã dizendo para os irmãos que hoje, aqui em nosso Brasil, em nosso país, nós vemos, especialmente em alguns grupos evangélicos, uma visão festiva do Evangelho. Comemos, bebemos, nos fartamos, engordamos e vamos para casa satisfeitos e contentes. E poucos os que se importam em bradar nos muros, nos portões da cidade. Poucos os que se importam que lá fora dos portões do muro da igreja, há um mundo que agoniza, sem esperança, em miséria espiritual. Nós temos algo a oferecer, nós temos uma mensagem que liberta e salva, nós temos uma mensagem que transforma as vidas das pessoas, nós temos uma mensagem que sacia a alma faminta, a alma sedenta, a mensagem de Cristo Jesus. Oh, meus irmãos, que saiamos daqui, levando em nosso coração estas desafiadoras palavras que encontramos aqui no verso 9 da palavra de Deus, desse texto que nós lemos. Hoje é dia de boas novas. Se nós nos calamos, não fazemos bem. Vamos, pois, agora e anunciemos o que Deus já fez em Cristo Jesus. Amém. O hino que cantaremos agora como resposta a esta mensagem tem na sua segunda estrofe a seguinte frase: se a minha oração é sincera, serei testemunha onde estou. Cantemos refletindo em cada frase deste belo hino: eu aceito o desafio. 543 do Inário para o Culto Cristão.
estamos chegando ao final do culto desta manhã, na certeza de que Deus falou aos nossos corações. Queremos agradecer ao pastor Marcelo Pedro por ter se deixado usar nesta manhã, nos trazendo tão desafiadora mensagem. Que Deus continue a abençoá-lo, o seu ministério e a toda a sua família. Gostaríamos de agradecer a presença de todos os irmãos aqui no culto desta manhã. Gostaríamos de agradecer especialmente àqueles que estiveram nos visitando. Que Deus abençoe a cada um de vocês e esperamos revê-los numa próxima ocasião. Gostaríamos de dizer à igreja que ainda temos algumas unidades da agenda, da nossa agenda especialmente feita em alusão aos 90 anos da igreja, como também o pão diário, a leitura diária da palavra de Deus, também preparada para os 90 anos da igreja da Capunga. Nós, ainda em alusão ao Dia Internacional da Mulher, nós temos no nosso boletim, aí na pastoral, uma bela palavra do pastor da nossa igreja que deve ser lida. E dando continuidade às comemorações deste dia, teremos logo mais a partir de 15 horas toda uma programação preparada para as mulheres e no culto noturno também estará sendo dado uma ênfase muito especial ao Dia Internacional da Mulher. Esperamos rever todos os irmãos logo mais à noite na programação do culto da nossa igreja. Mas, pegando uma carona na mensagem do pastor Marcelo, nós somos instrumentos, nós como igreja, somos instrumentos de Deus para anunciar, para falar das boas novas, das verdades do Senhor Jesus. E de uma forma muito especial como igreja, estaremos fazendo isto nesta semana, dos dias 14 a 17 de março, estaremos aqui falando numa programação muito especial voltada para as famílias da nossa igreja, inicialmente as famílias da nossa igreja. Estaremos realizando aqui o 11º Congresso da Família. E nós queremos convocar toda a igreja a participar desse congresso tão importante, desse investimento tão importante na vida das nossas famílias. Família é bênção de Deus, esposa é bênção de Deus, marido é bênção de Deus, filhos são bênçãos do Senhor, ainda que de vez em quando a gente tenha vontade de cozinhar, nem que seja um dedinho do pé deles, né? Mas são bênçãos do Senhor e devemos investir nesse presente que Deus nos dá. Eu gostaria de, nesse instante, convidar as pessoas responsáveis, a coordenação desse 11º Congresso da Família. Queria convidar o pastor Apolônio, a professora Cássia Cavalcante, a estarem aqui à frente. Quero convidar também os irmãos Diógenes e Débora Oliveira. Quero convidar também os irmãos Leomir e Marilene Bastos. Estejam aqui à frente. Eu queria pedir ao pastor Guimarães que viesse agora aqui nesse instante. Peço que os irmãos esperem, tenham só um pouquinho mais de paciência, já estamos encerrando este culto. Peço ao pastor Guimarães que venha aqui à frente, que ore neste momento pelo Congresso da Família, ore encerrando esse culto, e ore pelo Congresso da Família, e ore também pelos irmãos que estão à frente desse grande empreendimento. E você, querido irmão, não há desculpas para não participar. Você pode até dizer, mas eu tenho um filho pequeno, não tenho onde deixar. Vai ter sim, porque em paralelo ao Congresso da Família, haverá também o Congresso Infantil. Tá? Então, os irmãos podem trazer os seus filhos pequenos, seus filhos menores. Haverá programação para todas as faixas etárias. Haverá também o funcionamento da cantina. Portanto, ao término deste culto, o irmão está sendo convocado a fazer a sua inscrição e participar desse investimento na sua vida e na vida da sua família. Fiquemos todos de pé nesse instante e oremos ao Senhor através do pastor José Almeida Guimarães. Deus, nosso Pai,
Pai de amor eterno, nós te damos muitas graças pela mensagem que ouvimos nesta manhã. Vem de um servo teu, dedicado à causa da proclamação do Evangelho. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos do fundo de nossa alma, do nosso coração, esta mensagem. E pedimos, ó Pai, que nos abençoes grandemente e que nos faças conscientes do valor, da importância desse Congresso da Família. Que estejamos atentos a esta fase da tua igreja brilhante, notável, dirigida por Apolônio e Cássia. Ó Pai querido, fica conosco e perdoa-nos, porque nós oramos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém.